Olá, tudo bem? Me chamo professor Danda e leciono matemática na rede pública e privada do nosso município. E no vídeo de hoje iremos vivenciar uma habilidade voltada para o 8º ano. E neste vídeo iremos trabalhar a unidade temática álgebra e o objeto de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Vamos dar ênfase às sequências não recursivas. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a minha amiga Soraya Vicente, formadora de matemática do nosso município, que por mais uma vez me fez o convite de participar desse projeto, dessa aula, preparada com tanto carinho por ela. Mas vamos ao primeiro problema. E o nosso primeiro problema diz que na avaliação do 8º ano de matemática, João teve dificuldade para responder uma questão que pedia para observar a sequência formada por 4 figuras, construídas por retângulos geometricamente iguais. Então a sequência é essa, não é? Nós temos a figura 1, que é essa aqui, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. E aí a alternativa A vem perguntando assim: qual a regularidade dessa sequência? Veja, na figura 1 eu tenho um retângulo. Na figura 2 eu tenho 4 retângulos. Na figura 3 eu vou ter 9 retângulos. O que é que nós podemos observar? Se na figura 1 eu tenho um retângulo, na figura 2, 4 retângulos, na figura 3, 9 retângulos, na figura 4, 16 retângulos, então a partir daí eu posso concluir que a quantidade de retângulos é sempre igual ao número correspondente à posição da figura elevado ao quadrado. Ou seja, na figura 1 eu vou ter 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Na figura 2 eu vou ter 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Na figura 3 eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Na figura 4 eu vou ter 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. A alternativa B representa assim, diz assim: qual a expressão algébrica representa essa sequência formada pelas figuras? Vejam que aqui nessa resposta, que está de vermelho, a figura 1 eu tenho 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Na figura 2 eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Na figura 3, eu tenho 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Na figura 4, eu tenho 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Então, para responder a alternativa B, eu posso dizer que, representando o número que corresponde à posição da figura por n, temos n elevado ao quadrado. Essa daqui é a expressão algébrica que representa esta sequência formada pelas figuras. Então, significa, caro aluno, que na enésima figura eu vou ter n elevado ao quadrado em relação à quantidade de retângulos. A alternativa C pergunta se essa sequência é recursiva ou não recursiva. Vamos analisar. Se eu tiver na 6ª figura, eu preciso saber a quantidade de retângulos que existe na figura anterior. Não, professor, é só pegar 6 e elevar ao quadrado, que vai dar 36. Então, já que eu não preciso do número de retângulos da figura anterior, esta sequência é uma sequência não recursiva. Nosso próximo problema diz que na atividade em equipe, os estudantes do 8º ano A analisaram o fluxograma que gera uma sequência infinita. Esse aqui é o fluxograma. Vamos ver o que é que diz o fluxograma. Ele começa dizendo que considere n a posição do termo nesta sequência. Então n vai ser a posição do termo da sequência. Ou seja, se eu tenho o 10º termo, n vai ser igual a 10. Se eu tenho o 5º termo, n vai ser igual a 5.
Logo em seguida, o fluxograma pede para que eleve n ao quadrado. Então, eu vou ter uma potência, n elevado ao quadrado. Dando, se for o 10º termo, seria 10 elevado ao quadrado. Se for o 5º termo, 5 elevado ao quadrado. Em seguida, ele diz assim: acrescente uma unidade a n elevado ao quadrado. Ou seja, se eu tenho o 6º termo, eu vou ter n elevado ao quadrado mais 1. Ok? Continuando. Determine os 3 primeiros termos dessa sequência. Ah, fica fácil. B. Se n é a posição do termo, eu posso dizer que o meu primeiro termo, n vai ser igual a 1. O segundo termo, n vai ser igual a 2. O terceiro termo, n vai ser igual a 3. Então, aqui, ó, é a primeira etapa do fluxograma. Considere n a posição do termo nessa sequência. Está aqui. A segunda etapa, eleve n ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 1 elevado ao quadrado, já que n é igual a 1. Então, eu vou ter 1 elevado ao quadrado no primeiro termo. No segundo termo, já que n é igual a 2, então eu vou ter 2 elevado ao quadrado. No terceiro termo, já que n é igual a 3, eu vou ter 3 elevado ao quadrado. Essa é a segunda etapa do nosso fluxograma. E a terceira etapa diz: acrescente uma unidade a n elevado ao quadrado. Então, nós temos isso aqui, ó. Se 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, eu vou ter 1. 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, eu vou ter 4. 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, eu vou ter 9. Porém, eu tenho que acrescentar uma unidade a n elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que acrescentar uma unidade a 1, uma unidade a 4 e uma unidade a 9. E a partir daí, teremos os 3 primeiros termos desta sequência. Então, isso vai ficar assim, ó. 1 mais 1, 2. Esse vai ser o primeiro termo. 4 mais 1, 5. Esse é o segundo termo. E 9 mais 1, 10. Então, vejam que agora eu tenho os 3 primeiros termos da sequência formalizada por esse fluxograma. Só para relembrar, nós temos 2 tipos de sequência: as sequências recursivas e as sequências não recursivas. Então, sequências recursivas são aquelas que dependem dos termos anteriores para determinarmos o próximo termo, diferente do nosso primeiro exemplo e do segundo exemplo. Que são sequências não recursivas? São aquelas que não dependem dos termos anteriores. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Exemplo, vimos lá no nosso primeiro problema que para determinar a quantidade de retângulos da figura 3, basta pegar 3 e elevar ao quadrado. Então, se eu quiser determinar a quantidade de retângulos da figura 6, basta pegar 6 e elevar ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36. Eu não dependo de saber quantos retângulos tem na figura 5, na anterior. Da mesma forma, ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo, que é 2, o segundo termo, que é 5, e o terceiro termo, que é 10. Isso é o nosso segundo exemplo. Se eu quiser saber o quarto termo, basta pegar 4 e elevar ao quadrado, vai ser 16, e acrescentar 1 a 16. Eu vou ter 17. Então, esses 2 exemplos, os exemplos dos nossos problemas, são exemplos de sequências não recursivas. Bem, meninos, encerramos a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Bons estudos e até a próxima.